Rádio Castro Boas Novas. Um programa de reflexão bíblica, música e cultura cristã. Apresentação Maílson Lisboa. Muito bem, pessoal, estamos mais uma vez aqui na Rádio da Vila São Jorge, a 87,9, com o programa da Igreja Presbiteriana em São Jorge, Na Hora da Fé. Eu sou o Maílson Lisboa e mais uma vez muito feliz em poder estar com vocês. E como vocês têm passado? Como andam as coisas? Como vai você? Você já mandou uma mensagem dessa para alguém essa semana? Para um amigo? Para um irmão? Para um parente? Você já recebeu uma mensagem dessa essa semana? Todos nós gostamos muito de ser lembrado. A Bíblia nos diz lá no Provérbios, no capítulo 17, no versículo 17, que o amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Mas a gente sabe que muitas vezes falta iniciativa, falta de fato se importar. Muitas vezes ficamos esperando pelos outros. Mas olha que legal esse ensino que nós temos na palavra de Deus, Paulo falando aos Romanos, no capítulo 10, no capítulo 12, versículo 10, dessa forma: dediquem-se uns aos outros com amor fraternal, prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Se todos nós usássemos desse conselho, dessa orientação, nós teríamos mais iniciativa e estaríamos mais conectados com as pessoas ao nosso redor e até mesmo aquelas distantes que contam com a nossa amizade, com o nosso amor. Então, fica essa reflexão e nós vamos começar justamente com a música que se chama Como Vai, do Marcos Almeida. Ouça aí e que Deus desde já abençoe a sua vida. Como vai? Como vai você? Como vai? Me diz se você vai. E como vai você? Ainda espera, amigo, a gente se encontrar. Chegou notícia, mas não sei se eu posso confiar. Todo mundo pede a sua volta, sem saber onde você está. Fotografaram aquela dança lá em Carajás, o seu sorriso misturado entre as pétalas. A brisa que chegou devagarinho agarrou nas suas pernas e vai soprando vento. Quem governa o tempo, avante peregrino no caminho, só receba com carinho meu perguntar. Como vai? Como vai você? Como vai? Me diz se você vai. Como vai você? Como vai? Como vai você? Como vai? Me diz se você vai. Como vai você?
nós vamos agora refletir na palavra do Senhor, no livro de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 10. Lucas, capítulo 9, a partir do versículo 10, que nos diz assim: Ao regressarem os apóstolos, relataram a Jesus tudo o que tinham feito, e levando-os consigo, retirou-se à parte para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões, ao saberem, seguiram-no. Acolhendo-as, falava-lhes a respeito do reino de Deus e socorria os que tinham necessidade de cura. Mas o dia começava a declinar. Então se aproximaram os 12 e lhe disseram: Despede a multidão, para que indo às aldeias e campos circunvizinhos se hospedem e achem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. Ele, porém, lhes disse: Dai-lhe vós mesmos de comer. Responderam eles: Não temos mais do que 5 pães e 2 peixes, salvo se nós mesmos formos comprar comida para todo este povo. Porque estavam ali cerca de 5.000 homens. Então disse aos seus discípulos: Fazei-os sentar em grupos de 50. Eles atenderam, acomodando a todos. E tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, partiu e deu aos discípulos para que os distribuíssem entre o povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que ainda sobejaram foram recolhidos 12 cestos. Tolkien foi um famoso escritor, ele era cristão, ele escreveu alguns clássicos da literatura, como O Senhor dos Anéis, O Hobbit, o Silmarillion, alguns deles até viraram filmes, e ele acreditava firmemente que nossa capacidade de criar vinha de nós sermos homens feitos à imagem de Deus. Então, porque Deus ele é criador, nós somos subcriadores. Então, quando criamos algo em qualquer área da vida, estamos refletindo a imagem de Deus. Mas diferente de Deus, ele dizia, nós não criamos ex nihilo, do nada, mas a partir da criação, daquilo que já existe. Então nós pegamos o material pré-existente e a partir dali criamos como alguém feito à imagem de Deus, a qual Deus dotou com a capacidade da imaginação, do intelecto, para fazer coisas novas a partir daquilo que Deus já criou. E Cristo, em seu ministério, revelou também essa capacidade de Deus de dominar a criação. Jesus fez isso transformando água em vinho, andando por sobre as águas, acalmando tempestades, e aqui nós vemos ele multiplicar os pães. Mas será que nós, como os discípulos de Jesus, podemos também refleti-lo nessa característica? Cristo, aqui, mais uma vez, nessa passagem, ele está caminhando, como sempre, ali na dinâmica do seu ministério de pregação, ensino, de curas e milagres, enquanto Jesus ele caminha para a cruz. Então vemos aqui ele multiplicando pães e peixes. E esse é o único milagre, e é muito interessante observar isso, que é narrado nos 4 evangelhos. O único milagre. Os evangelhos, eles foram escritos, e é bom nós relembrarmos isso, não apenas para nós sermos informados, mas para nós sermos transformados enquanto nós lemos a eles. Quando vemos Cristo em ação nos evangelhos, vemos que ele se fez carne ali no seu nascimento, vemos que ele viveu uma vida de justiça e retidão, como diz que ele nunca pecou, nem uma palavra torpe saiu da sua boca. Nós vemos no final da sua vida ele receber o castigo dos pecadores, mas ressuscitar ao 3º dia. E quando nós cremos nessa boa notícia de um Salvador perfeito que morre por pecadores e está vivo e os recebe pela fé, nós cremos, então somos transformados pela fé nele. Mas não é apenas essa transformação que ao ler o Evangelho nós podemos ter em nossa vida, mas a partir dessa nós podemos enxergar Jesus em sua caminhada. E nós vemos Jesus como um rei trazendo o seu reino, aquilo que ele chama de reino de Deus, em outro lugar chama reino dos céus. E enquanto o vemos agir, nós podemos conhecer a natureza desse reino de justiça e compaixão que ele diz que começa no coração dos que creem, mas que vai se manifestar por meio daqueles que creem. Então o Evangelho nos transforma, porque ele nos salva quando cremos em Jesus e nos transforma em nossas ações quando entendemos que fazemos parte do reino de Deus e devemos agir conforme Jesus agia no seu reino. Então, a pergunta que eu quero trazer a nós hoje, olhando para essa história, para essa multiplicação dos pães e dos peixes, é: como o milagre
que consideramos impossível de se repetir, pode nos ensinar que ainda hoje Deus quer manifestar seu reino por meio de nós, trazendo multiplicação. De que forma nós podemos imitar a Jesus, sendo subcriadores nesse seu reino e agindo como ele agiu? Nós vemos e lemos aqui a história e a primeira coisa que se destaca aqui nessa história da multiplicação de Jesus não é o seu poder, mas é a sua compaixão pela multidão. E é isso que move Cristo desde o início, de quando ele recebe a multidão. Porque naquele contexto, Jesus e os seus discípulos precisavam de descanso. Nós lemos anteriormente que Jesus recebeu a notícia de que João Batista havia sido morto. Isso com certeza trouxe um peso e uma tristeza sobre o coração de Jesus. E nós vemos que os discípulos tinham acabado de regressar da missão ao qual Cristo havia os enviado. E fala em outro evangelho que eles não tinham tempo nem para comer, de tão grande era a necessidade do povo. Então, eles estão aqui buscando um lugar para descansar e para renovar as suas forças, mas eles se deparam com a multidão. E eu quero usar aqui os outros evangelhos nesse relato para nós compreendermos como a reação de Jesus a essa multidão. Lá em Mateus 14, versículo 13 e 14, diz que Jesus, ao desembarcar, viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Lá em Marcos, capítulo 6, fala que Jesus olhou para aquelas pessoas e compadeceu-se dela, porque elas eram como ovelhas que não têm pastor. E a partir dali começa a ensinar-lhes muitas coisas. Aqui em Lucas 11 nós vimos que Jesus as acolheu, as recebeu brandamente, mesmo estando em um momento de necessidade, buscando descanso. E começou a pregar para elas desse reino de Deus e socorria elas nas necessidades que elas tinham de cura. Então o que salta nesse milagre, primeiramente, não é o poder de Jesus, mas é a sua compaixão pela multidão. O que moveu Jesus a acolher as pessoas não foi apenas o desejo de mostrar o seu poder e a sua glória, mas de ajudá-las naquilo que elas necessitavam. Não que o poder e a manifestação da glória de Jesus fosse ruim para elas, pelo contrário. Quanto mais Jesus se exaltava e crescia e manifestava o seu poder e a sua glória, mais beneficiadas eram aquelas multidões que estavam ao redor de Jesus. Mas Jesus as recebe, mesmo nesse momento de necessidade, porque sente compaixão por elas. Então, além dessa compaixão habitual de Jesus, de saber a necessidade do povo, de aprender da palavra, de ser ensinado, de ser curado, de ter os seus problemas colocados diante dele para serem resolvidos. Muitos eram curados, outros tinham demônios expulsos, outros recebiam operações miraculosas de Jesus Cristo. Mas outra preocupação aqui insistente, que é aquele povo estar com Jesus todo aquele tempo e estar longe dos seus lares e estar entardecendo e eles estarem com fome. E os discípulos diante disso se aproximam de Jesus e dizem: despeça a multidão. Despeça a multidão para que indo às aldeias e campos ao redor se hospedem e encontrem alimento, pois estamos aqui em lugar deserto. É isso que diz lá no versículo 12. E é semelhante também o que diz ali em Mateus e Marcos também. Então, Jesus, pelo seu poder, ele está pronto a atender a necessidade dessas pessoas. E olhando para nós podemos pensar hoje como nós temos enxergado as pessoas que estão ao nosso redor. Tantas vezes como nós também estamos em necessidade. E Jesus nos ensina que nós não podemos, em um momento como esse, perder a compaixão no momento das necessidades das pessoas. Talvez todos nós hoje estamos experimentando necessidades, mas isso não nos dá, se nós somos seguidores de Jesus Cristo, isso não nos dá o direito de simplesmente pensarmos em nossa necessidade e nos desculparmos de ajudar qualquer pessoa. Talvez já estejamos pensando e nos desculpando aqui, dizendo: mas eu não sou o Cristo, eu não tenho o poder de multiplicar alimentos. Mas, queridos, não começa por aqui. Não começa pelo poder ou a capacidade, mas começa pela compaixão. Jesus
não estava esbanjando o seu poder, mas preocupado com pessoas famintas. Então podemos nos juntar a Ele e sentirmos de fato compaixão e investirmos nosso tempo com aqueles que têm necessidades tanto espirituais quanto físicas. E é isso que nós precisamos entender hoje. O mover-se em favor de alguém não começa com recursos, não começa com a capacidade que nós temos ou poder que temos em mão. Começa com a compaixão e o quanto nós temos a capacidade de nos colocar no lugar daquelas pessoas, enxergar a sua necessidade. Talvez você possa novamente tentar se esquivar, mas eu não sou um grande empresário com muito dinheiro. Mas querido, você é irmão daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Você é parente, amigo, e eu creio que todos nós temos algo que nós possamos compartilhar, seja para a alma, seja para o corpo. Então, sinta essa responsabilidade que nasce da compaixão. O teólogo e bispo anglicano N.T. Wright denuncia a atitude egoísta dessa cultura do Ocidente moderno, de que muitos em tempos de grande necessidade acabam apenas promovendo a sua autoproteção e o seu autossustento. Ele diz assim: coisas ruins acontecem, mas tudo o que queremos é lutar por conforto, boa acomodação, auto-isolamento e bastante Netflix. Não estou dizendo aqui que nós não devemos nos cuidar e não devemos tentar passar com isso com sabedoria, mas que se não sentirmos compaixão pelos que sofrem, não iremos estar seguindo os passos daquele que é o nosso Senhor. Que não sejamos como aqueles que apenas buscam por conforto, um autoexílio e nos entreter com coisas ao redor de nós, enquanto talvez lá fora as pessoas possam estar sofrendo. Mais uma vez você pode pensar, mas eu tenho que me cuidar. E, queridos, eu não estou dizendo que você não deve se cuidar, mas que pelo menos devemos sentir a necessidade que está ao redor de nós. E mais uma vez, você pode também pensar, mas eu não tenho recursos ou capacidade para agir. Mas queridos, não começa por aí. Começa com compaixão. Então aqueles que têm verdadeira compaixão são aqueles que vão seguir para a ação. Por isso que a compaixão é tão importante, porque ela vai mover o seu coração em algum sentido. Esse é o nosso desafio, fazer com que aquilo que queremos ver ao redor de nós comece por meio de nós. Por isso vamos ouvir a música A Começar em Mim, do grupo Vocal Livre. Logo mais voltamos para concluir a mensagem. Cedo me acordo a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi, alguém me explica por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim, amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso
precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Perceber que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, a começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. E mais uma vez, você pode também pensar, mas eu não tenho recursos ou capacidade para agir. Mas queridos, não começa por aí. Começa com compaixão. Então aqueles que têm verdadeira compaixão são aqueles que vão seguir para a ação. Por isso que a compaixão é tão importante, porque ela vai mover o seu coração em algum sentido. E é isso que Jesus faz. E eu acho muito interessante que Jesus, ali ao redor daquelas pessoas, poderia simplesmente fazer as coisas sozinho e as coisas acontecerem, mas não. Ele lança um desafio aos discípulos e diz, lá em Mateus 14,16, nos relata: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dai-lhe vós mesmos de comer. Então imagine o espanto dos discípulos ao ouvirem isso e como eles foram estremecidos. Algum outro discípulo pergunta, em Marcos capítulo 6, versículo 37, nos relata: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E em João é dito que Jesus olhou para a multidão e falou para Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas Jesus falava isso para experimentar a Filipe, porque ele sabia o que ia fazer. Então Filipe fez alguma conta rápida na sua cabeça e respondeu: não lhes bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. O desafio, queridos, é enorme e os discípulos sentem que ele está acima da capacidade deles. Mas Cristo vai começar a mostrar para esses discípulos a que veio. Ele é o rei que traz o reino agora, que está consertando o mundo, curando suas doenças, arrumando a bagunça e limpando a sujeira. E Jesus, ainda querendo provocar o coração daqueles discípulos a uma ação, diz: quantos pães tendes? Lá em Marcos 6,38 está escrito isso:
E ele fala aos discípulos: ide ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Em João nos diz que André que trouxe essa notícia. Em João 6:9 diz: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto é o que para tanta gente? Então perceba que Jesus estremece os discípulos, mostrando a eles que eles devem ter algum senso de responsabilidade para com as pessoas que estão ao redor deles, ainda que essa necessidade seja maior que a capacidade que eles têm. Então Jesus, a partir dali, passa a fazer o milagre. Lá em Mateus capítulo 14, versículo 18, Jesus pede aqueles pães. Ele diz: trazei-nos. E a partir daqui, Cristo pede aos discípulos que organize as pessoas em grupo. Então, ele começa, com seu poder, multiplicar os pães e os peixes. Então, os discípulos passam a distribuir esses pães e esses peixes para aqueles grupos que foram formados de 50 e 100 pessoas. E ainda sobram 12 cestos cheios de uma multidão que alimentou mais ou menos 20.000 pessoas. Queridos, nós estamos vendo o Rei em ação aqui. E esse Rei nos ensina que precisamos ter compaixão. Só iremos nos mover a partir do momento que temos compaixão. E esse Rei nos ensina: vocês são responsáveis. Vocês são responsáveis por aqueles que estão ao redor de vocês. Por isso, talvez você possa pensar nas necessidades do mundo. Essas que nós vemos a bancarrota aí nas redes sociais, que nós vemos nas praças. E você também talvez possa pensar que são grandes demais, são necessidades grandes demais. Mas mais uma vez eu quero dizer, não é por aí que nós começamos. Pense na necessidade daqueles que estão ao redor de você. Talvez um parente, um vizinho, um amigo, um irmão da igreja. Como você pode hoje se organizar e se mover confiando que Cristo é o Rei que trará uma solução e multiplicará o que você conseguir? Nós sabemos que logo à frente, os discípulos não terão mais Jesus fisicamente para multiplicar e fazer milagres ali. Mas sabemos que os discípulos aprenderam a se organizar. Nós vemos ali em Atos dos Apóstolos que na igreja havia viúvas e órfãos e eles precisavam amparar aquelas pessoas. Nós vemos Paulo, o apóstolo, organizando campanhas de arrecadação de recursos para ajudar aqueles que estavam, seus irmãos que estavam passando fome. Então, a aula de Cristo é essa para nós. Sinta compaixão e mova-se. É interessante o que eu li essa semana, mais uma vez, esse teólogo e bispo anglicano N.T. Wright. Ele falando acerca de muitas vezes que nós martelamos a cabeça apenas nas mesmas questões e não pensamos um pouco adiante. Ele falando ainda sobre essa questão da pandemia, ele diz: e a tristeza, como uma nuvem de fumaça, sobe do mundo inteiro, moldando a pergunta que receamos fazer: por quê? Na verdade, a melhor resposta que eu vi nas últimas semanas não foi a pergunta por quê, e sim a pergunta o quê? O que podemos fazer? Talvez muitas vezes nós pensamos que devemos apenas dar sentido e significado às coisas ao redor de nós e, como bons cristãos, falar sobre a soberania de Deus. Sim, queridos, devemos fazer isso e falar isso e reafirmar que Deus está no controle de todas as coisas. Mas o que Deus está fazendo por meio de nós, sua igreja, nesse tempo? Então, a pergunta não é apenas por quê, mas o quê? O que podemos fazer? E ele continua dizendo: o que se deve fazer? Quem corre mais riscos? Como podemos ajudar? A quem enviaremos? Deus opera todas as coisas por meio daqueles que o amam. Talvez possamos pensar nos poucos recursos que temos, mas não foi isso que Cristo usou. Ele usou 5 pães e 2 peixinhos. E Max Lucado, no seu livro Lições da Vida, ele nos ensina a entender isso. Nunca se trata de quanto temos a oferecer, mas sim se ofereceremos qualquer coisa que temos. Jesus tinha o poder de criar alimento do nada ou das rochas da colina. Ele escolheu trabalhar com um pequeno presente de um menino. Por vezes, o maior milagre acontece quando abrimos mãos de algum pequeno bem e o colocamos nas mãos de Deus. E é isso que deveríamos ter a percepção hoje. Deus não quer o que não temos, mas Deus quer que a gente sinta compaixão das pessoas que estão ao redor de nós e nos movamos em alguns sentidos e apresentamos o pouco que temos em suas mãos para que Ele possa então fazer um milagre. Jesus, Ele não ajudou essas pessoas porque elas tinham mérito
muitos que estavam ali, mais à frente o iriam abandonar, como nós lemos ali em João 6. Quando aquela multidão foi até ele, sedenta por fazê-lo rei, e ele diz, não é o pão terreno pelo qual vocês devem trabalhar e se esforçar, mas pelo pão que dura pela vida eterna. E ele diz, eu sou o pão da vida. Mas a compaixão de Jesus, naquele momento, fazia pensar naquelas pessoas e suas necessidades, apesar de elas logo depois irem e não aceitarem a sua oferta de salvação. E Jesus nos ensina aqui que nós não nos movemos em relação às pessoas pela sua dignidade ou pelo que nós conseguimos conquistar dela ou quanto podemos a trazer para perto de nós. Mas nós fazemos o bem porque o bem que é feito nunca é em vão. Cristo vivia para honrar e glorificar o Pai e mostrou o amor do Pai pelo homem pecador e pelo homem como um todo. E eu lembro aqui da citação em A Sociedade do Anel, o primeiro livro da trilogia do Senhor dos Anéis de Tolkien, que eu falei no início da pregação. Ele narra naquele livro falando assim, naquela época havia tristeza também, e uma escuridão que se adensava, mas grande bravura, e feitos admiráveis, que não foram totalmente em vão. Queridos, hoje a palavra nos desafia a deixar que a compaixão de Cristo mova seu coração em direção de alguém necessitado, confiando que o Rei do Reino vai manifestar o seu poder através de você. Não importa o quanto você tenha, mas que você traga o que você tenha e confie nele. Mais uma vez eu quero reforçar isso. Não é, queridos, não se começa pelo que você tem, mas se começa por compaixão. Talvez você não tenha nada físico, material, financeiro para ajudar qualquer pessoa ao redor de você. Mas o que você tem? Uma palavra de ânimo, uma palavra de força, uma palavra das Escrituras para levar as pessoas mais do que uma esperança momentânea e passageira, mas uma esperança eterna e definitiva, que não é apenas o pão que ela come aqui, alimenta o corpo e logo mais ela está com fome, mas o pão que sacia a alma e que dá vida eterna. O que você tem? Talvez você tenha tempo para ligar para alguém, confortar o coração dessa pessoa, se solidarizar com aquele que está em solidão. Talvez você tenha as pessoas ao seu redor, aí um vizinho, um amigo ou até mesmo dentro da sua casa, alguém com uma carência, uma necessidade. E o que você tem? Se é algo bom, leve até o Senhor, consagre a Ele e deixe que Ele multiplique isso e use você como agente do seu reino para manifestar a sua vontade, o seu amor e a sua compaixão. O Rei manifestou o reino trazendo vislumbres daquilo que será o reino em sua plenitude. E assim nos convida a manifestar o reino aonde nós estamos, tendo compaixão e nos movendo para suprir as necessidades de quem está ao nosso redor com o pouco que nós temos. Eis o nosso desafio nesse tempo, queridos. Que o Senhor nos ajude. Vamos ouvir mais uma canção agora da banda Projeto Sola, Nosso Rei. Canto ao Senhor que me perdoou, removeu a ira que estava sobre mim. Eu confiarei, não há o que temer, esperança que traz força ao coração. E naquele toda a terra então verá. Deus é a salvação, o mal não irá triunfar. Cantem, o nosso Rei é grande em poder. Verbo que encarnou, o amor veio a nós, em verdade e graça vimos sua luz, o princípio e o fim, o Filho
É isso aí, galera. Estamos concluindo mais um Radiocast Boas Novas, mais um programa da Igreja Presbiteriana aqui na 87,9 da Rádio da Vila São Jorge. E eu quero orar por você, suplicar a Deus que abençoe a sua vida e que a mensagem hoje, a qual foi pregada, possa ser uma prática da sua vida pela graça a qual o Senhor nos concede. Vamos orar então? Pai bendito e de graça, muito obrigado, Senhor, por essa programação. Obrigado, ó Pai, por Tua palavra que nos conduz ao Teu Filho Jesus e que nos ensina a ver uma vida que o agrada, Pai. Sabemos que somos imperfeitos, ó Deus, somos falhos e pecadores, mas, ó Pai, quando ouvimos essa história real e verdadeira do Evangelho de Jesus, somos transformados, não, Pai, pelas nossas ações primeiramente, mas por receber de Cristo pela fé em seu sacrifício, em sua ressurreição, Pai. Assim eu rogo, Pai, que a palavra qual aqui foi pregada possa ser praticada por nós, Senhor. Sabemos que nosso coração é duro, mas, ó Deus, o Senhor vence a nossa dureza por meio da Tua graça, Pai, e nos ajuda a ver uma vida de empatia, de amor, de compaixão, de atitudes para com o próximo que possam fazer a diferença em sua vida. Foi assim que o Senhor viveu, Pai, e que nós possamos seguir os Teus passos. Abençoa esta vila, Pai. Continue a guardar, Senhor, este povo ao qual aqui está, Senhor, dando-lhe da Tua graça a cada dia, Pai. Nós suplicamos, ó Pai, que abençoe também esta rádio, abençoe, ó Pai, essas pessoas que estão à frente disso, Pai, que têm trazido informação, entretenimento, alegria, Pai, aqui. E continue assim, Pai, isso possa multiplicar e abençoar, ó Deus. Nós suplicamos também, ó Deus, diante dessas dificuldades ao qual temos vivido, que o Senhor mantenha a esperança em nosso coração e no coração daqueles que têm ouvido da Tua palavra, Senhor. E aqueles, ó Pai, a qual estão sofrendo em algum sentido, seja no sentido físico, sentimental, espiritual, possam receber da Tua graça e assim ter esperança, Pai, e aquilo que necessitam, Senhor. Nós confiamos ao Senhor todas as coisas e rendemos graça ao Senhor, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Meu muito obrigado a você que esteve aqui conosco. Até a próxima. Valeu. Tchau. Radiocast Boas Novas, um programa de reflexão bíblica, música e cultura cristã, apresentado por Maílson Lisboa.